Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso recap do semanal, tá? Aqui a gente conversa sobre o semanal, o diário, M60, bater um papo sobre contexto, possibilidades, né? E geralmente nesse vídeo de final de semana a gente aproveita para trabalhar um pouco mais a teoria, né? Que é passada em muitos outros vídeos lá para vocês também. Beleza? Então, dia 24, né? Foi sexta, então fica a data aqui para vocês se encontrarem também, né, nesses recaps do semanal, beleza? Então vamos ao que nos interessa, que é o gráfico. Primeiramente pensando em ciclo, né, pessoal? Quando a gente pensa em ciclo, você pode pensar em algo mais macro, para você tentar entender, né, se você ainda tem espaço, por exemplo, para essa movimentação desenvolver ou não, né? Por quê? Porque se eu voltar um pouco mais o zoom, essa movimentação aqui é um canal desde aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, essa aqui era a marcação inicial, né, para quem assistiu os vídeos há mais tempo, né, a partir do momento que a gente teve esse fundo, o que a gente fez? A gente replicou essa linha inferior, né, e jogou ela aqui em cima, tá? O preço não chegou, né, no topo do canal, né, em nenhum momento. Porém, ele vem fazendo um canal de baixa, né? É evidente que você está vendo topos mais baixos, né, e fundos cada vez mais baixos. E isso não vai mudar, né, enquanto você não tiver, né, uma alteração de uma estrutura majoritária. Como assim, Luciano, uma estrutura majoritária? Estruturas majoritárias, né, elas têm por fundamento movimentos mais amplos. Então, o que eu posso considerar uma estrutura majoritária? Por exemplo, toda essa perna, né, ela acaba sendo uma estrutura majoritária. Aí aqui, ó, ele fez um pequeno pullback. Né? Aqui ele tem um pequeno pullback, né, que é essa retração desse pavio mais uma barra de alta. Então são pequenos pullbacks comparados com toda uma movimentação que foi quase reta. Então essas movimentações são minoritárias. Essa movimentação aqui, claramente minoritária frente a essa movimentação. Então, tudo aquilo que você pensar entre majoritário e minoritário, né, ele precisa ter um parâmetro anterior, para você poder ter, né, essa base de comparação. Então, é algo até por bom senso, né, que você consegue observar. Ó. É uma movimentação que desce em um canal estreito, aí ele sobe. Essa movimentação, ela conseguiu reverter, né, essa movimentação anterior? Não. Ela conseguiu reverter algumas movimentações minoritárias ao meio do caminho, mas ela não reverteu uma movimentação majoritária, que é o que troca realmente uma estrutura. Né? Movimentações minoritárias, né, estão ao meio de movimentações maiores, né, elas são comuns, então você tem que tomar também essa cautela, por exemplo, que às vezes você está vendo uma tendência muito boa, né, o preço está ali se desenvolvendo ó, numa tendência muito boa, e aí de repente ele pega e faz 3 puxadas, aí você pensa, pronto, ele vai reverter, né, é uma wedge, aí ele pega e faz um fundo aqui, e testa esse fundo às vezes por uma segunda vez, e às vezes testa até mesmo por uma terceira vez. Né. Nesse caso ele acaba formando uma outra wedge, né, uma wedge bull flag, e ainda assim ó, ele não teria modificado a estrutura majoritária, apenas a estrutura minoritária. Então aqui você tem que ter a devida cautela. Quando você quer pensar numa estrutura, você tem que pensar ela nos tamanhos apropriados de cada movimentação. Então isso daqui vai variar, claro, a cada movimentação, a cada contexto, né? Mas você tem que ter esse raciocínio, né? De não se deixar levar, por exemplo, às vezes, para uma movimentação. Opa, ele renovou uma estrutura aqui. Só que ele renovou uma estrutura minoritária, né, que era 50%, que era 60% da perna anterior, ele não chegou a vir aqui. Aí às vezes ele chega bem pertinho aqui do fundo duplo, né, e daqui começa a ganhar força e volta a subir. Aí a estrutura majoritária, né, permanece intacta, né, com topos ó, e fundos cada vez mais altos. Tá? Então, isso aqui ocorre bastante, né? O mercado ele prega alguma dessas pegadinhas, então você tem que se ligar nisso daqui também. Isso aqui é muito, muito importante. Tá? Então prestem atenção a isso aqui. E muitas vezes, né, depois de wedge, em tendência, o que o preço faz? Ele faz isso daqui. Às vezes ele monta uma estrutura de alta, que seria um fundo duplo, né, uma wedge, tá? E aí ele pega, apresenta o rompimento, às vezes, ó, de uma outra wedge, né, que agora é uma wedge bull flag, que é uma wedge já dentro de uma tendência, né, aí o preço retoma, tá, a estrutura e a tendência inicial. Aconteceu no dólar, né, no fechamento de ontem, tá, nos 5 minutos. Você pode ver que depois de uma movimentação, quando ele deu o terceiro alvo, ele renovou algumas mínimas minoritárias, mas nada majoritário, tá? No índice também, né, basicamente. Mas é interessante você observar isso daqui por conta disso. Tá? Aqui chegou a cerca de 50%, tinha uma POC, né, aqui, e aqui a gente está olhando o semanal. Aqui também tinha uma POC, acabou segurando o preço, tá? Então deem atenção também, né, a essas marcações da POC, elas são extremamente
importantes, né? Servem para, às vezes, você evitar de entrar numa boa cilada, né? Vou acreditar num rompimento já direto e às vezes o movimento até reverte, né, em cima dessas marcações. Então, cautela, né? Aqui, ó, tentou romper, né? Acabou voltando e voltou para a movimentação inicial, que já era uma tendência de baixa, né? Já tinha fundo, né, mais baixo, tá? E depois deixou topo. Aqui ficou um topo duplo, né? Fundo duplo, né? Esse fundo duplo chegou a dar alvo projetado, ele chegou a dar o primeiro alvo e faltou faltou não, né? Ele deu ali o alvo projetado, né, dessa figura, né? Tá? E, né, a gente a princípio precisa estar pensando nessa ideia aqui da estrutura agora do semanal do macro, tá? Porque a gente está num grande canal de baixa, correto? Topos e fundos descendentes. Aqui é um canal amplo de baixa. Por que um canal amplo, Luciano? Porque ele tem correções profundas, né? As correções vêm acima da 20, vem abaixo da 20, vem acima da 20, vem abaixo da 20, tá? Diferente do canal estreito, né? Que ele tem uma movimentação que o distanciamento, né, os pullbacks, né, eles acabam não gerando grande distanciamento das movimentações anteriores. Aqui ele gera grande distanciamento. Então é um ciclo diferente, tá? E aí agora a gente aproxima um pouco aqui as coisas. Ó. A gente viu o macro, tá? Eu vou trazer aqui para algo um pouco mais próximo da gente. O que mais que a gente pode colocar aqui de marcação no gráfico que possa nos auxiliar, certo? Então aqui a gente tem a possibilidade de colocar essa LTA. Por quê? Porque eu tenho um fundo e eu tenho um fundo mais alto, certo? A partir do momento que eu tenho um fundo mais alto, eu tenho a possibilidade de ligar uma LTA, certo? Então aqui a gente tem uma LTA, possibilidade, certo? Aqui essa LTA ela pode servir de suporte, tá, para essa movimentação e o preço pode apresentar mais uma vez um comportamento de alta. Então a gente tem que ficar ligado nessa possibilidade de LTA, a gente tem que ficar ligado nessa possibilidade de fundo duplo, nessa outra possibilidade de fundo duplo, tá, aqui no semanal. Por quê? Porque isso aqui pode ficar baixo em uma lateralidade, tá? Outro ponto, né, a gente observar aqui um pouco mais próximo ainda, a partir desse momento aqui, o preço em determinado momento ele fez, né, uma 2BR, uma boa barra de reversão, e aí ele voltou a subir, ele voltou para uma movimentação de baixo. Em determinado momento essa barra teve bem aqui embaixo na formação dela. E a partir desse ponto entrou bastante pressão compradora e gerou um pequeno ponto de swing, certo? Então esse ponto aqui, ó, ele também é relevante. Por quê? Porque em determinado momento os compradores viram o preço nessa região e eles acabaram defendendo, eles entraram comprado a ponto de conseguir gerar essa movimentação, certo? Se não tivesse tido defesa compradora, teria rompido aqui de imediato e teria descido mais fácil, certo? Mas não. Então teve esse ponto de parada, tem esse ponto de parada, pouco abaixo esse outro ponto de parada. Então essa região acaba sendo uma região de defesa, tá? Por que ela é uma região de defesa, Luciano? Porque você está vendo que em vários momentos teve defesa nessa região. Aí nisso você vai construindo isso. Tá, a gente está aqui também numa movimentação lateral. O que mais que você está vendo aí? Ó? Você pode puxar essa mínima, tá? Ligar com essa outra mínima, e aí você tem o preço aqui, ó, mais uma vez em cima de um outro suporte. Então essa descida vai ser fácil? Dificilmente a gente vai ver uma descida fácil com todo esse tipo de pressão, mas pode acontecer. Por quê? Porque ela rompeu agora, né, a LTA, né, que a gente vai conversar agora sobre o diário, né, porque lá no diário a gente viu que essa movimentação aqui, ó, formou um canal, formou uma wedge, né, ela renovou mínima, né, de uma estrutura, e aí a gente está com aquela conversa da segunda perna de baixo, tá, que inclusive, acho que se eu não estou enganado, é essa linha vermelha aqui com possibilidade de alvo, tá. Então, você vai sempre somando as coisas, né. Se a gente tirar o zoom, pessoal, a gente olhar, a gente tem espaço ainda para esse canal. Se a gente for pensar aqui, ó, embaixo, tá? Nas regiões mais baixas desse canal. Aqui, ó, você tem um rompimento, certo? Você teve um rompimento. Ah, tá. O primeiro alvo é aquela linha vermelha, é o alvo desse primeiro rompimento aqui. E pouco abaixo, ó, o segundo alvo desse rompimento, daquela lateralidade ali. Falta até ligar um alarme nessa daqui também. E manter ele travado, né, para não arrastar esse estudo. Então, teve rompimento dessa movimentação e até agora você ainda não viu dar alvo, certo? Pode ser uma descida difícil? Pode, mas tem um alvo, tá? Que é o alvo mais comum, o alvo que mais se repete, né? O primeiro alvo. Se você for pesar um pouco a mão, né? Pesa pensando no primeiro alvo, né? Quando o mercado te dá uma boa oportunidade. Porque ele é o que mais, né? Mais você vai ver mais vezes ele atingir de maneira mais prática esse primeiro alvo. Então, às vezes você vendeu alto, né? Às vezes como se fosse o gráfico dos 5 minutos, né? Você vendeu nesse gatilho aqui,
o primeiro alvo está aqui, é interessante você manter a sua operação aqui até, né, o primeiro alvo dessa operação, mesmo que seja uma operação tortuosa, que seja difícil, né, de dar seus alvos de maneira rápida e prática, mas é interessante você conduzir, né, aprender a conduzir operações até alvos. Né. Primeiro alvo, conduziu, beleza, fez parcial, ou continuou acompanhando, porque às vezes ele rompe o primeiro alvo com muita força, aí você já leva até o segundo alvo. Né. Algumas coisas ela precisa mesmo de uma discricionariedade do trader, né. Ele vai precisar ter aquele olhar ali repetido, né, para que ele consiga ter, né, controle e domínio e resposta, né, para cada tipo de situação. Né. Aí vem mais com tempo de tela mesmo. Tá? Então, os alvos, né, que a gente conversou, e aí a gente vai para o gráfico diário. Né. Essa movimentação tem mais facilidade de descer do que de subir, né, aquela conversa que a gente sempre tem ali quando a gente está analisando tempos menores também, né, e maiores do que o nosso. Aqui tem outra POC, tá? Acabei deixando a marcação dela, ela serviu como fundo aqui, ou seja, aqui a gente tinha o pensamento, né, de duplo suporte, né, que a gente tinha a terceira puxada, né, que é um wedge, a gente sabe que só 25% das vezes a gente vai ver rompimento direto, e ainda assim, né, às vezes quando ele tenta romper, o Brooks fala que a gente vê, né, o retorno para o canal em até 5 barras, então para você ver como é difícil, né, rompimentos reais de canais assim. Aqui tanto, né, que a gente conversou, né, quando estava nesse período aqui, né, falando, né, que a maior probabilidade era de uma movimentação, né, de alta. E acabou acontecendo isso. Né? Demorou, teve uma correção uma lateral aqui no fundo, né, mas teve boa continuidade. E aí tem espaço, né, bastante espaço, inclusive, né, para vir testar aqui o segundo alvo e mais uma vez, né, possibilidade do preço vir testar ali o fundo do canal. Tá? Então, quanto a ciclo, a gente está em um canal amplo de baixa, certo? A gente está falando do semanal e a gente está em um canal amplo de baixa. Tá? Então, por que é relevante, né, você às vezes dar uma olhada no gráfico semanal? Primeiro porque às vezes, né, se você pensar, essa barra aqui, né, desse dia, olha a formação dela. Ela teve 2 barras de alta e 3 dias de baixa, certo? Quando você está numa tendência, né, ou depois de uma barra como essa, né, às vezes ele te dá uma boa barra, ou mesmo uma barra como essa, ele pode te dar mais dias de baixa do que dias de alta, certo? Por quê? Porque você está tendo maior facilidade para uma movimentação de baixa. E isso é muito relevante porque isso te ajuda, né, também a ter uma noção do que esperar, né, para o gráfico diário. Tá? E se o gráfico diário tem a possibilidade, por exemplo, de ter um bom dia de baixa, um bom dia de tendência de baixa, né? Claro que a gente ainda, muito provavelmente, a gente vai ver lateralidade aqui ao meio, né, em algum dos dias, né, como você viu aqui o primeiro dia, por exemplo, dessa marcação. Né? Dentro dessa semana aqui também, ó, né, que foi uma semana mais curta, né, você vê ali um doji, né, que é uma barra de lateralidade, tá? Então, tem, né, fundamento você entender cada vez mais coisas para que você fique mais tranquilo e para que você possa, às vezes, prolongar uma operação, porque você está esperando, por exemplo, às vezes, o preço desenvolver uma movimentação de baixa até um determinado alvo. Né? Digamos que na semana seguinte, né, o nosso mercado resolva, né, fazer esse tipo de movimentação aqui, ó. Dá o primeiro alvo daquela movimentação, certo? Aí ele faria um fundo duplo, testa o primeiro alvo daquele pivô que a gente conversou. Né? Você o que vai ser mais fácil você estar fazendo aqui durante essa semana, por exemplo, vendendo ou comprando? Vendendo, né? Já que você está numa tendência de baixa no semanal, você está, né, esperando alvos abaixo, possibilidade, certo? E aí, né, se você vai prolongar uma operação, às vezes é melhor você prolongar essa operação na ponta vendedora, certo? E não na ponta compradora, beleza? Por quê? Porque a maior parte do dinheiro, né, tá para venda, beleza? Nesse momento. Então, até o preço pelo menos dá alguns alvos, né, mais fortes, né? E aí, aqui a gente tem aquele canal, né, pessoal, que a gente, deixa eu só ajustar ele aqui pro gráfico diário. Aqui a gente vê de maneira mais clara aquele canal. Né? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Aqui a gente consegue observar de maneira mais clara aquele canal de alta. Deixa eu colocar aqui, ficar mais limpo aqui com menos coisa, né? Que aí tem a ver mensal, semanal. E aqui, né, você consegue observar de maneira mais clara aquela movimentação que a gente falou, né, das 3 puxadas.
você tem aqui ó, uma puxada de alta que a gente já conversou, aí faz uma correção, uma segunda puxada, uma correção menor, uma outra puxada menor, uma correção, uma terceira puxada, né, ou uma quarta puxada, ou uma possibilidade de wedge com topo duplo mais alto, né, depende da interpretação que você queira fazer. E aí, o preço depois deixou um topo mais baixo e aqui ele mudou a estrutura, né, aqui ele veio abaixo de um swing, né, que levou a nova puxada. Então isso daqui é diferente, né, do que esse intermediário aqui, tá? Esse aqui é relevante, por quê? Porque foi ele que levou o preço a uma terceira puxada, tá? Esse aqui ele fez uma pequena puxada, renovou, né, e aí veio fazer um topo mais alto, que pode nos configurar também um topo duplo, né, um wedge com topo duplo. E aí topo mais baixo e mudou a estrutura. Quando muda a estrutura, né, o que a gente conversou desde que o preço fez isso daqui, né, pessoal? Volta o vídeo lá para o fechamento, acho que do dia 24, da barra 24 aqui, e aí você dá uma olhada, que desde que, quando ele fez essa movimentação da barra 25, né, a gente tem conversado que a gente espera, né, uma segunda perna. E muitas vezes, né, dentro da ideia de movimento medido do Brooks, quando a gente tem uma perna 1, a gente espera que a perna 2 ela tenha uma amplitude próxima, tá, da perna 1, certo? Próximo, amplitude próximo da perna 1, perna 1, perna 2. Então teria alvo mais ou menos aqui, ó, tá? Essa é uma marcação que eu já deixei aqui de outros vídeos também. Então essa região aqui acaba sendo também uma possibilidade de alvo, tá? A gente tinha também aqui uma marcação de um triângulo expandido e ela ainda é relevante, tá? Por quê? Porque eu estou em cima, né, desse triângulo expandido. Eu não estou rompendo ainda ele, tá? Eu rompi de maneira satisfatória o canal, tá? Eu estava num canal de alta, certo? Eu estava aqui em um canal de alta. Brooks fala que a maioria dos canais, né, eles têm rompimento da linha de tendência e não da linha de canal, tá? Então é aqui só para cima que ele tem essa dificuldade, por exemplo, de romper com 25% de probabilidade. Para baixo, né, a probabilidade é bem mais alta, é o que mais acontece. Ele cita, né, canais de alta são boas, bandeiras de baixa. Então, aqui ele agora está mais uma vez, né, baixo para essa linha de canal aqui, tá? Para essa linha de triângulo expandido que a gente está fazendo, beleza? Então, para essa movimentação aqui ele está baixo. Aqui a gente pode agora enxergar, né, um canal de baixa também, né, uma possibilidade. Mas aqui é interessante que ele rompeu a LTA, de fato, né? A partir do momento que a gente falou, a gente viu esse gap aqui, né? Que aí ficou um espaço, tá, na nossa marcação, a gente não reajustou a marcação, o preço veio fazer isso pra gente, então ele deixou o gap, e aí a gente espera, né, continuidade da movimentação de baixa. Ele encontra outras dificuldades, né? O preço acaba encontrando dificuldades. Aqui foi aquele ponto de parada, tá? Que a gente viu lá no semanal, que se torna, né, aquele grande pavio, né? O preço veio, depois voltou, né? Então a partir desse momento aqui, ó, os compradores conseguiram imprimir, né, força suficiente para gerar essa movimentação de alta, tá? Então isso aqui é extremamente importante, né, porque é um ponto de parada que gerou um ponto de swing, veio acima da movimentação anterior, então é um ponto de atenção, então o preço pode chegar aqui, gerar nova lateralidade, voltar para tocar as médias, né, para depois descer mais, tá? Como a gente conversou, né, ali no semanal, não é, né, uma região, tá, de fácil rompimento. Tá? A gente tem a POC, que já serviu como suporte aqui em momento posterior, a gente tem o fundo duplo, a gente tem outro fundo duplo, né, a gente tem a wedge, tá? Então a gente pode ter ainda, né, bons dias de bagunça, mas tá mais fácil essa movimentação ainda se movimentar para baixo, né? Você está abaixo da 200, abaixo da 50, abaixo da 20, abaixo da 9, você está no cenário de super tendência, tá? O cenário é de super tendência de baixa. Ele encontra sim as dificuldades pelas movimentações anteriores, tá? Fundo duplo. Esse fundo duplo, se ele fecha como fundo duplo mais alto, pessoal, e daí? Se a gente pensar na estrutura, né, ele renovou essa movimentação menor, tá? E não conseguiria renovar essa movimentação que foi mais ampla, né, que é uma movimentação mais profunda. Porque essa movimentação aqui ó, é a metade dessa, certo? Se ele sobe a partir desse momento, faz uma 2BR, né, isso aqui pode mudar bastante coisa. Primeiro, porque seria uma 2BR em cima de uma possibilidade de wedge, né? Seria uma 2BR com fundo duplo mais alto, o que é relevante, que significa que os compradores, né, não deixaram, né, o mercado para os vendedores a partir desse momento.
os vendedores ansiosos já não acreditaram mais nessa movimentação, tá? E aí poderia, né, virar o jogo, né? Uma 2BR aqui poderia gerar uma movimentação, né, de alta. Aqui você vê outra micro edge, ó, certo? Dentro dessa micro edge, se o preço vier acima dessa máxima, a gente já pode esperar uma segunda perna de alta. Proporcional também a essa medida, né? Ficaria algo como mais um topo duplo depois, tá? Então a gente sempre pensa em movimento medido dentro da proporção, né, dos movimentos anteriores. A gente não vai pensar, por exemplo, olha, teve aqui essa perna aqui, essa outra perna vai ser assim, ó, tá? Ela vai rasgar o mundo. Não, a gente pensa em proporção, né? O mercado ele tem certas proporções. Se você fizer esse estudo, você vai ficar bem impressionado como isso se repete, né, dessa maneira. Beleza? Então, para o gráfico diário, a gente sabe que a gente está aqui em cima dessa possibilidade wedge, a gente está próximo desse topo duplo, desse fundo duplo intermediário, tá? E depois dessa movimentação aqui, dei um pause aqui para fechar a janela do escritório, tá? Porque estava aberta. E vamos lá. E agora a gente vai aqui para os 60 minutos, né? Que a gente conversou das dificuldades, né, que o preço vem tendo, tá? Até mesmo para ele chegar a dar os alvos, né, os possíveis alvos dessa movimentação, né, que seria o movimento projetado da perna 1 para a perna 2, tá? Que está aqui, ó. Se quiserem anotar, 104,319. É algo próximo, tá, pessoal? A gente está falando de uma perna, né? Não, a gente não está falando nem mesmo de um alvo de Fibo. A gente está falando de um movimento projetado de uma perna de movimentação. Quanto a alvos de Fibo, né, ele já acabou ali, né, no dia de ontem, né, dando ali o primeiro alvo dessa movimentação. O segundo alvo dessa movimentação está exatamente, praticamente, onde está o fundo duplo, né? E o terceiro alvo está mais baixo, né? A princípio a gente tem que pensar na ideia do segundo alvo agora, né? Porque a gente já tem o primeiro, que está, né, praticamente na ideia do fundo duplo, beleza? E aí o preço pode se deslocar devagar, né, até ele chegar na sua movimentação, né, de possibilidade de segunda perna. Ele tem obrigação de fazer isso? Não. Mas enquanto ele estiver, por exemplo, nesse cenário de venda, eu começo a esperar que ele vá fazer isso, né? Enquanto ele não me apresentar uma 2BR excelente aqui, uma troca de estrutura, né, é mais fácil a gente estar pensando em venda do que estar pensando em compra. Né? Eu estou com topos mais baixos, né? Se você observar aqui de maneira mais atenta, né, você tem 3 topinhos aqui, ó, cada vez mais baixos, tá? E as mínimas, ó, continuam sendo mais baixas. Então, mesmo movimentos de alta que você espera, ele pode vir fechar esse gap que ficou aberto, ó, mas ainda assim, né, a ideia é continuar a movimentação de queda, tá? Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui nos 60 minutos de maneira breve, só pra gente... Deixa eu só trazer essa marcação aqui também para o 60, que eu desmarquei para que ele não fique os estudos aparecendo em todas as telas, né? Porque senão fica a marcação demais. Então aqui você tem a possibilidade lá da WED. Aqui fica mais evidente, né, quando a gente liga a possibilidade, por exemplo, de um canal de baixa, né? Fica bem mais fácil de visualizar. Aqui está a LTA, né, que foi rompida. Ela inclusive, né, teve um bom pullback, né? Tá? Acabou tendo um pullback na LTA, depois continuidade da movimentação de baixa. Então, quando você olha o gráfico assim, ó, sempre que você tira o zoom, você tem que pensar em ciclo. Agora, onde a gente está exatamente, né? A gente está baixo em um canal de baixo, tá? É isso que a gente está nesse exato momento. Então, o preço pode apresentar algum tipo de pullback? Claro que pode. E para ele, né, mudar esse canalzão de baixo aqui, olha o que ele tem que fazer, né, para você pensar numa possibilidade de mudança de estrutura. Olhando aqui os 60 minutos, né, você tem, ó, uma puxada, depois ele voltou, deixou outra puxada. Para ele mexer nessa estrutura aqui, pessoal, ele tem que vir aqui em cima, tá? Essa estrutura aqui é intermediária, por quê? Porque você tem uma grande perna de baixo. Então, ele veio até aqui, ele iniciou mais uma possibilidade de lateralidade para descer mais. Ele veio até aqui em cima, opa, né, agora ele está tentando mexer numa estrutura um pouco maior, né, uma estrutura de um ponto de swing que levou a essa movimentação toda de baixo. Ou ele se torna uma lateralidade muito maior, ou agora ele tem a possibilidade, né, de gerar uma movimentação de alta, vir testar o topo do canal, tá? Então, é sempre interessante você tirar um pouco o zoom e dar uma olhada no que você está vendo. E ligar linhas, né, pessoal? É gratuito, né? Você pega a linha aqui, coloca aqui em cima, né, e trabalhar, né, linhas de canais. O Brooks trabalha muito isso, tá? Então,
Aqui você tem algumas possibilidades de wedges, né? Acho que tem mais essa daqui, ó. Essa daqui ficaria overshoot nessa passagem, tá? Essa daqui, se você traçar, ela já está rompida. Então aqui ela ficaria overshoot e aqui ela chegaria, né, no seu ponto, né, de teste, né, de 1, 2, 3 puxadas. Né? Aí o que a gente conversou? Que 3 puxadas pode gerar algum tipo de pausa, né, na movimentação. Considerando isso daqui uma tendência, o que seria a pausa? Seria você ver, né, aquilo que a gente conversou. Às vezes ele vai montar uma estrutura de venda para você. Ele pega, volta a subir, cai um pouco, volta a subir. Às vezes ele pode te dar uma wedge, às vezes ele só dá 2 puxadas, faz um topo duplo mais baixo e depois tem continuidade na baixa, tá? Mas você tem que entender que quando o preço está nesse cenário aqui, ó, é melhor você não estar pensando em reversão. Por quê? Porque 80% das tentativas de reversão vão falhar, né? Olha, iniciou a movimentação de baixa, essa tentativa de reversão falhou, falhou. Essa barra, ela é uma tentativa de reversão, falhou. Essa barra é uma tentativa de reversão, falhou, tá? Então, se a maioria das tentativas de reversão falha, né, é mais viável você estar pensando, né, em continuar movimentações de venda ou buscar razões para vender. E aí você pode trabalhar, por exemplo, FIBO. Né? Ah, o preço começou a subir, Luciano. Posso trabalhar FIBO dessa perna. E aí o preço, por exemplo, te deixa um topo duplo aqui em cima do 61.8 ou em cima da MM20. Pô, bacana. Ou ele faz uma wedge bear flag, né, que seria uma wedge de venda, né, dentro dessa movimentação. Faz algo assim. Né? Opa! Aí essa terceira puxada dá em cima do 61.8, um topo mais baixo. Opa, montou uma estrutura. Pega, porque você sabe que um time frame maior está mais fácil de ser do que subir. Diferente se isso daqui fosse um cenário de alta. Beleza? Então, eu acho que para o índice era isso. Fica um vídeo um pouco mais longo, né, pessoal, que eu acabo trabalhando um pouco mais da teoria, tá? E tentando trazer, né, mais ideias ali para vocês ali. Tá sempre dentro da mesma metodologia, sempre repetindo a mesma coisa, a gente tem que trabalhar sempre da mesma maneira, né? Você não pode mudar nada no dia seguinte, você tem que trabalhar da mesma maneira. Ah, deu errado? Não tem problema. Deu errado dessa vez, vai dar mais vezes certo do que vai dar errado. Então você tem que repetir aquilo que já é testado, comprovado, né, por outros grandes traders aí. Beleza? Então, gatilhos de venda, né, você teve alguns aqui, né, que foram bem interessantes, até mesmo nos 60 minutos. Mais uma ideia aqui que às vezes eu passo em outros vídeos, né, mas vai se perdendo e às vezes é interessante eu repetir para vocês, porque chegou muita gente nova no canal. E importante, anota, né, essa ideia aqui. Muitas vezes você vai ter, por exemplo, eu falo para vocês trabalharem, né, com uma ideia de 3 telas, né, M60, M15, M5, pelo menos, tá? Isso ajuda. Por que isso ajuda, Luciano? Porque às vezes, pessoal, você tem aqui, ó, por exemplo, você tem aqui uma movimentação que está num cenário de venda aqui nos 60 minutos. Você está vendo. Quando o preço está abaixo das médias, ele está muito mais fácil dele descer. Quando ele está ao meio das médias, ele está mais propenso a estar em uma lateralidade. Quando ele está acima das médias e elas estão alinhadas, né, no alinhamento contrário a essa movimentação, ela está muito mais fácil dela subir. E aí, se você está vendo isso aqui no M60, né, e aí você está vendo a mesma coisa lá no M15 e você está vendo a mesma coisa no M5, aproveita para vender, tá? Aproveita para vender, mantém seu stop longo, tenta conduzir a operação, certo? Não é sempre que você tem isso daqui, tá? Quando o mercado te dá isso aqui são presentes, certo? Quando o mercado te dá o alinhamento de 3 tempos gráficos, do 60, né? O 60 principalmente, né? O 15 ele é mais próximo do 5, mas o 60 principalmente. Quando você tem o 60 trabalhando abaixo de todas as médias, e aí às vezes você vê uma boa oportunidade de venda, uma boa configuração de venda lá nos 5 minutos ou nos 15 minutos, aproveita. O que foi isso daqui, pessoal? Foi um topo duplo, certo? Aqui no 60 você vê só como um topo duplo, né? E esse topo duplo, né, levou a toda uma movimentação de baixa. Como eu falei no vídeo de ontem, né, o Brooks ele fala que a maioria das movimentações do dia, ela se mostra, né, para a gente como uma estrutura de compra, uma estrutura de venda, às vezes uma wedge no começo do dia, às vezes um topo duplo no começo do dia, tá? E aí essa movimentação se desenvolve, apresenta um rompimento e apresenta continuidade. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Você tem um topo duplo, né, e rompimento, tá? Então, se liga nisso daqui, né? Quando você tiver confluência, né? Aqui você está vendo o 60, certo? Ó, vou colocar aqui o M15.
só para a gente dar uma... Aqui você teve, né, o gráfico no M15. Olha o que foi o M15. No M15 você estava acima das médias? Não, você abriu embaixo das médias. No M15 você chegou a trabalhar acima das médias? Não, você não conseguiu trabalhar acima, você não teve fechamentos acima da média móvel de 20. Olha que interessante, lá no 60 você estava abaixo de todas as médias. Aqui no M15 você também está abaixo de todas as médias. Tá? Aí você teve aqui ó, aquele topo duplo do 60, né, quando fecha 4 barras aqui do 15 né, até a barra 4, você teve um fechamento de 60 minutos, ficou um topo. Lá você vê só esse topo duplo, né? Porque mais 4 barras forma mais 60 minutos. E aí você vê o topo 1, topo 2. Tá? Topo duplo, depois do topo duplo, rompimento. Aqui no 15, ó, preço trabalhando também abaixo de todas as médias. Então, ó, só venda. Né? Só venda. Você não faz mais nenhuma outra coisa. Por quê? Porque você tem agora a confluência dos tempos gráficos. Lá as barras estão vermelhas, aqui as barras estão vermelhas. Nos 5 minutos você via, né, claro, algumas movimentações mais rápidas. Aqui chegou né, a gerar uma pequena movimentação de alta. Não chegou a formar o nosso microcanal, né, pessoal? Tá? Temos 3 barras, né, faltou a nossa quarta barra, mas formou para baixo, né? Aqui, ó, microcanal de baixo, inclusive com muito mais barras, tá? De continuidade, né, esse microcanal até aqui. Aí essa movimentação aqui, ó, 2 barras, pausa pelo doji, né, topo duplo e aí continuidade, beleza? Então, se liguem também né, nessa ideia de tempos maiores, tá? Por favor. E outra coisa, às vezes quando você está num tempo maior, né, aqui, por exemplo, aqui no tempo maior você está em uma movimentação às vezes... Aqui é mais difícil né, de estar acontecendo. Normalmente quando ele fica em tendência em tempo maior, ele fica lá também. Mas quando tem lateralidade, por exemplo, quando o preço está assim, né, nessas movimentações assim, ó, tá, que você vê barras subindo, outra descendo, muitas vezes em time frames menores, lá por exemplo nos 5 minutos, você vai ver barras de compra, você vai ver o preço, por exemplo, no 15 minutos chegar acima das médias, tá? E aí isso gera também essa confusão. Quando você tem concordância entre os tempos gráficos, você tem melhor probabilidade do preço se deslocar bastante para aquela direção. Quando você tem uma ampla discordância, né, provavelmente você está numa lateralidade, tá? E aí o preço sobe, uma barra desce na outra, ou sobe 2 barras, desce na outra, tá? E aí você vai ver isso aqui também nos 60 minutos, né, que é exatamente isso aqui, ó. Desce uma barra, sobe outra, desce uma barra, sobe outra, desce, tenta subir 3 barras, desce outra, tá? E aí lá no time frame menor, você está vendo o preço vindo para cima da 20, para baixo da 20, tá? E aí você tem o sobe e desce, você não tem uma tendência, tá? Quando você tem tendência, normalmente você tem um casamento tá, desses tempos gráficos. Aqui também era paralelo, né, e médias flat, tá? Média móvel de 50 flat, 20, 9, né, o preço entre as médias, né, não é legal para a gente estar operando tendência. Então, se liga nessa ideia dos 60, tá? Porque isso daqui ajuda demais. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ir pro dólar aqui, porque eu acho que eu já falei bastante hoje, né? Mas são pontos interessantes, né, pessoal? Que eu acredito que ajuda bastante aí o dia a dia de vocês. Então, eu acho que é relevante a gente, às vezes, se prolongar um pouquinho aqui, porque acaba fazendo o diferencial ali no dia a dia de vocês. O dólar, pessoal. Se eu tirar um pouco o zoom aqui, né? A gente tem uma grande perna de alta aqui, certo? Uma grande perna de alta. Essa grande perna de alta, ele reverteu ela, né? Ele reverteu estruturas minoritárias, né? Porque se eu tirar um pouco mais o zoom, ó, as pernas de alta são isso aqui, ó, certo? E por detalhe, né? Como a gente havia conversado, ó, o preço não veio abaixo da mínima anterior, ó, ele parou acima. Faz uma perna gigantesca de baixo, mas parou acima, tá? E aí ele faz uma movimentação intermediária, mas faz nova máxima. Então a gente olha isso daqui, ó, como sendo isso. Então tem aqui, ó, uma puxada, 2 puxadas, tá? Aqui a gente está vendo já uma grande lateralidade, mas aqui o preço apresentou um comportamento um pouco diferente, né? Um pouco mais ascendente, tá? E aí, se a gente olhar essa movimentação desse topo para esse fundo aqui, a gente está exatamente onde? Né? A gente está chegando na região de 61.8, ainda é região de níveis de retração, tá? Então aqui eu não tenho uma tendência de baixa, eu tenho uma movimentação minoritária, né, de tendência de baixa, frente a uma movimentação majoritária. Então eu tenho toda uma pressão gigantesca de alta, tá? E agora uma movimentação de correção, né, que a gente pode inclusive chamar isso daqui de uma wedge, né,
bull flag, tá? Por quê? Porque ela está fazendo a movimentação de 3 puxadas e está em uma movimentação intermediária, né? Está no 50%, 61,8%, e ainda pode, né, vir a apresentar uma movimentação de alta para fazer, inclusive, né, uma nova puxada. Ficaria valores horrorosos, né, para o dólar, né, porque ficaria a níveis extremamente altos, tá? Chegaria a algo em 7,20, 7,30 aqui, né, 7,40, tá? Mas é gráfico, né? A gente está falando de leitura gráfica, e se você olhar para isso daqui de maneira fria, né, e ligar topos, certo? Pensando nessa movimentação que ainda tem sido ascendente, né, aqui você está num canal de alta, e você está no meio do canal, né? Aqui você está num canal de alta. Ainda assim pode descer mais e não dá estrutura majoritária, porque o fundo dessa movimentação, né, está aqui. Já que o topo renovado está aqui em cima, né, essa movimentação representada de alta, né, ela vem desde aqui de baixo até aqui em cima. Então, o dólar não é um cenário de baixa. Ele está para um cenário mais de lateralidade, né, porque ele formou essa consolidação ao meio, está aqui na região dos 50%, a média móvel de 200 estava passando aqui ao meio, né, que é uma característica de lateralidade. E aí você está vendo uma forte lateralidade, né? Mas essa movimentação toda, né, do dólar, né, ela não é uma movimentação de baixa se você tirar o zoom, tá? Se você tirar o zoom, você consegue observar isso. Então ela está no meio, né, do seu canal ali de alta, certo? E montando uma lateralidade, montando o quê? Montando uma estrutura de acumulação, né? O Brooks ele fala que o mercado ele alterna entre lateralidade e tendência. Por quê? Porque as lateralidades elas constroem as tendências, né? O mercado ele acumula um bom valor, né, durante toda essa movimentação, e aí vai ter algum tipo de impulso, né, de movimentação, onde tenha, né, o rompimento, por exemplo, dessa movimentação. E aí o rompimento por si só, né, dessa lateralidade já levaria a alvos que nos leva à tendência, né? Quando temos, né, rompimento de lateralidade, acaba sendo interessante por quê? Porque a gente tem movimentos que acabam nos levando para uma tendência. Ó, tá? Só de pensar nessa pontuação aqui, isso aqui já é uma boa tendência, 852 pontos no dólar, tá? Então, por enquanto, né, o que a gente tem aqui de marcação agora mais próximo da gente? Aqui tivemos, né, aqui no semanal, uma wedge, certo? Que era desse triângulo expandido, lembram que a gente vem conversando desse triângulo expandido aqui também já faz um bom tempo, né? E aí ele veio testar a mínima do triângulo expandido, ó, aqui, algo como aquilo que a gente estava conversando lá no índice. Ó. Lembra aquela dificuldade que a gente acabou de falar lá aqui? Aqui tinha um ponto de parada, né? Por quê? Porque aqui, quando o preço chegou aqui na mínima da barra 14, os compradores decidiram, né, entrar nessa movimentação. Ele fez uma pausa e aqui ele fez um fundo duplo, ou seja, o preço voltou para os compradores poderem comprar mais barato de novo. E aí teve mais defesa. E aí o preço volta uma terceira vez e teve defesa novamente, tá? Então essas regiões onde a gente vê pontos, né, que geram pontos de swing, que gera renovação de máxima, elas acabam sendo importantes. O que o preço veio fazer? Ele veio testar essa região. E ainda assim ele não conseguiu vir abaixo da mínima da barra 14, né, porque a mínima da barra 5 não consegue, né, vir abaixo da mínima da barra 14. Isso aqui é bem relevante, porque essa defesa demonstra que os compradores estão presentes, né, eles não desistiram do preço, essa região é interessante para eles, então a partir daqui, né, somando a ideia, né, você tem fundo duplo, fundo triplo, wedge, teve defesa, né, essa movimentação apresentou agora aqui, ó, uma pequena contagem de barras, né, você teve logo em seguida aqui uma H1, tá? Em tempos menores, né, eu não vou arrumar isso daqui, mas você teve aqui também, né, a ideia de 3 puxadas, ó. Uma, né, 2, 3, né, ou 3 puxadas de fundo duplo, ou uma quarta puxada, tá, para essa movimentação. Depois, aqui ela apresentou a primeira, né, H1 aqui, pensando em contagem de barras, né, porque aqui, ó, nenhuma máxima vem acima da máxima da anterior, somente a máxima da barra 6 vem acima da máxima da barra 5, tá? Então aqui eu tenho uma H1. Rompeu para cima aqui, ó, a gente vai ter uma H2. Por quê? Porque já veio abaixo de barras, né? Então eu já posso, a partir de agora, nova máxima rompida, aqui a gente vai ter uma H2, tá? Então o Brooks fala que toda H2 é um fundo duplo, né? Esse fundo duplo aqui seria um fundo duplo bem mais alto, tá? Beleza? Então, aqui no semanal, né, é isso, né? E se a gente pensar dessa
movimentação mais ampla, né, desse triângulo expandido. Quando que vai mudar algo de verdade, né, pessoal? Quando renovar a máxima de um dos pontos que levou para um swing. Então ainda está longe. Né? Precisa renovar isso aqui. Para realmente acreditar no semanal que isso daqui mudou, essa estrutura toda de lateralidade. Né? Que não vai ser, por exemplo, só lateralidade. Né? Para ele ter chance realmente de subir, ele tem que vir aqui em cima. Beleza? Então, vamos aqui para o gráfico diário. Tá? Gráfico diário, pessoal. Aqui no gráfico diário aquela movimentação já estava ajustada, né? Aí você tem... Aqui a gente teve nested wedge, né, pessoal? Porque aí era essa wedge aqui do gráfico diário, mais essa wedge aqui do semanal. Aí aqui o fundo duplo, né, daquela movimentação, tá? No gráfico semanal, né, ele não nos ajuda muito, tá? Por quê? Porque olha como o preço tá. Ele está tentando subir contra as médias, tá? A média móvel de 9 está meio flat, média móvel de 20 meio flat, média móvel de 50 aqui em cima. Como tem esse tipo de alinhamento, esse tipo de alinhamento ainda é mais fácil, né, o preço descer, né, é mais fácil. Tá? Por quê? Porque ele tem as médias como resistência aqui. Tá? Então ainda é mais fácil o preço descer do que subir. A barra que fechou como, pessoal? Fechou sobreposta. Sobreposta nos indica a ideia de lateralidade. Pode subir, pode descer de maneira tranquila. É lateralidade. A lateralidade pode ir para cima, pode ir para baixo. Vendo o semanal. Aí a gente vai filtrar, né, direções, né, ali por tempos menores. Tá? Mas aqui a gente vê que no semanal a gente está tentando subir contra as médias. Fechamos em barra sobreposta. Então os cenários são diferentes, né, do índice do dólar. Beleza? Então, aqui, como conversamos, né, a gente teve uma possibilidade de wedge, tá? Ou wedge fundo duplo, ou, né, uma quarta puxada. Aqui, em determinado momento, ele renovou um ponto de swing do fundo duplo ou da quarta puxada. Tá? Aqui, como a gente conversou, ele gera a possibilidade disso daqui iniciar agora uma lateralidade, não só uma tendência de baixa. Tá? Então ele pode iniciar uma lateralidade mais alta, uma lateralidade aqui mais ascendente, né, entre esse fundo e esse topo. Por quê? Porque ele renovou agora uma máxima de uma estrutura, né, que ele havia apresentado para a gente. Então, a partir daqui, podemos ter uma lateralidade maior ou, né, quer dizer, uma estrutura de alta ou uma lateralidade mais ampla, tá bom? Então, aqui a gente tinha marcado essa possibilidade de wedge, né, acho que já dá para apagar. Aqui a gente está numa movimentação também bem lateral, né, pessoal? Médias flat, tá? Quando o preço está assim, o que a gente se liga, né? A gente tem que prestar atenção em pontos anteriores. Aqui, por exemplo, foi um ponto de parada anterior, certo? Se o preço chega aqui, eu tenho que dar toda a atenção do mundo para eu não estar mais comprando aqui, porque ele pode fazer esse teste de lateralidade e aí a barra seguinte descer inteira. Por quê? Porque é isso que ocorre em lateralidade, né? É o que mais acontece em lateralidade. Então aqui eu posso deixar um alarme, posso deixar já uma trava, para eu não tirar essa linha daqui. Outro ponto, né? Outra máxima anterior é essa daqui, certo? Então se em determinado momento, como a gente está vendo que lá no semanal está numa tendência, né, está numa lateralidade, está com barras sobrepostas, então eu sei que o preço ele pode se deslocar tanto para cima quanto para baixo e até fechar mesmo com um doji, né? Ou ele vai me dar uma marcação que vai me dar um pouco mais de ideia para a semana seguinte, né? Porque aí ele vem, por exemplo, abaixo, acima da máxima, né? Aí quando ele cai menos. E aos poucos, né, essas médias aqui também vão se alinhando. Para quê? Para que ele possa conseguir subir um pouco mais. Beleza? Então, aqui, cenário completo de lateralidade. O que está mais fácil, Luciano, de acontecer aqui? Aqui está mais fácil subir ou descer. Está um pouco mais fácil subir, né, porque apresentou uma barra de rompimento. Mas lateralidades elas não costumam durar, né? É uma característica delas. Mas ó, essa barra ela rompe a máxima da barra anterior, então fica a ideia, né, de que o dólar pode ter algum tipo de deslocamento para cima ainda. Tem essa POC aqui que está servindo como resistência, e aí o topo, né, anterior ali também. Aqui já é praticamente um topo duplo também, né, pessoal? Então, já pode até mesmo apresentar uma pausa aqui, descer menos, para depois, só no dia seguinte, subir mais, né? Como é lateralidade, agora as coisas vão ficando mais complexas, né? Mais complexas. O alinhamento das médias é o melhor para subir, né? Não, ele não é o melhor para subir, né? A 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50. Então ele está melhor para descer ainda do que para subir. Mas para ele mudar o comportamento, né, ele precisa gerar alteração. E aí agora a gente vê essa pequena wedge aqui. Então a gente sempre vai procurando detalhes. Wedges são muito importantes em lateralidades, tá? Não são em tendências. Tendências normalmente geram só pequenas pausas, mas em lateralidades, né, elas costumam gerar às vezes algumas reversões, né? Alguma mudança de estrutura.
Como aqui teve uma pequena wedge, né, que é uma wedge um pouco mais, precisa de um pouco mais de atenção, porque ela está em plena lateralidade, se ele renovar essa máxima, né, ele renovou essa máxima aqui, se ele renova essa máxima, se ele cair, a gente espera que ele caia menos, para quê? Para ele subir mais. Para que ele dê essa proporção, por exemplo, da perna que ele fizer, da pausa, aí a proporção para cima, tá? Então, atenção a isso daqui, né? Porque ele não rompeu, formou uma boa wedge. Ele vindo aqui em cima, atenção, pode não ir direto, né? Pode ter uma pausa aqui, mas temos uma wedge aqui, né? E wedges em lateralidade são bem interessantes, né? Até mesmo para comprar aqui uma H1, né? Porque às vezes é o máximo que você vai ter em lateralidades assim, né? Desse tipo. Você só vai ter a H1 ou L1, né? Você não vai ter muitas possibilidades, né? Ele vai lá em cima e já só a L1 já vem de uma vez, tá? Então, atenção quanto a esse ponto aqui, porque aqui a gente está em perfeita, né, lateralidade, mas temos uma wedge, e aí temos agora a possibilidade dele vir renovar a máxima, né, pela wedge, beleza? Então aqui no M60, né, você vê aquela movimentação lá do diário, de maneira um pouco mais clara, né? Aqui as médias estão alinhadas, direcionais, estão acima de 200, né? As médias estão tentando, né, ficar mais alinhadas e direcionais. Ainda, claro que ainda pode ter pausa. Aqui é aquele topo duplo, né, lá do diário que a gente estava vendo. Tá? Então ele está em uma figura de topo duplo, certo? O rompimento dessa figura, né, também pode nos dar a possibilidade de alvos. Se, né, eu trabalhar com esse outro topo aqui, né, que foi uma movimentação intermediária aqui dessa movimentação, ele está com o primeiro alvo aqui, está com o segundo alvo um pouco acima. O terceiro alvo, vamos ver onde é que está. O terceiro alvo está acima do ponto, né, que a gente precisa que seja renovado, tá? Beleza? Então aqui, né, no M60, né, assim como teve aquela ideia lá do que a gente conversou do índice, aqui não era, né, o melhor dos mundos, porque aqui ele abre, pessoal, olha como influencia, né, a subida do índice, do dólar, ela foi uma subida bem difícil. E aí você vem para cá. Por que foi uma subida tão difícil? Né? Quando o preço está entre 50 e 20, o que a gente conversa? Normalmente que o preço está numa região de lateralidade. E aí essas duas primeiras horas, né, ele acabou fazendo uma movimentação, né, de bastante lateralidade. Mas lá nos 5 minutos ele abriu no Fab 4 de compra. Né? Ele abriu acima da MM200, acima da consolidação do dia anterior, né, que você está vendo aqui, ó, né, que é essa consolidação aqui. E aí ele abre lá nos 5 minutos acima da 200. E aí a gente tinha conversado no vídeo de quinta, né, que se ele abrisse acima da 200, ele poderia abrir no Fab 4. Por quê? Porque tinha os pré-requisitos, né, que é ter uma consolidação no dia anterior e que ele abra, né, acima da 200 para ter uma movimentação. Só que aqui no 60 ainda não era. Se aqui no 60 fosse, por exemplo, esse tipo de cenário já na abertura, ele teria deslizado, mas muito fácil. Mas aqui no 60 ainda não é. Então, às vezes, você tem que casar as informações, né? Você tem que ir juntando. Então, aqui ainda não era o melhor cenário do mundo para subir, tá? Apesar de, lá nos 5 minutos, você está no Fab 4 de compra, acima da consolidação, dentro dos pré-requisitos daquela abertura de Fab 4, né? Que tem no vídeo aí do canal. Beleza? Então, aqui no 60, né? Você está ficando mais fácil do preço subir. Ponto negativo, né, pessoal? Topo duplo. Todo topo duplo é uma estrutura de venda. Até ele ser rompido, todo topo duplo é uma estrutura de venda. Como que você vê isso? O preço veio até aqui. Olha a movimentação que ele gerou de baixo. O preço veio até aqui. Ele pode gerar uma movimentação de baixo. Pode não ser tão forte quanto essa agora. Né? Aí ela pode corrigir menos para poder subir mais. Mas enquanto não tiver um rompimento real disso daqui, não compre, né, na cara de um topo duplo, na cara de um fundo duplo. Né? Entra depois. Ah, uma barra está rompendo, ela está indo de uma vez. Entra nela indo, tá? Mas aqui, né, você pode estar entrando exatamente no pior, né, ponto possível, né, da localização, tá? Enquanto não tiver pelo menos mais informações, certo? Aqui você, por exemplo, se a gente compra, né, o nosso alvo, por exemplo, para parcial ou para acompanhar ou para ver o que vai acontecer, porque digamos que forma, né, uma lateralidade por aqui, e essa lateralidade vai ficando com topos mais baixos, né? E aí de repente ela começa a ganhar mínimas mais baixas. De repente ela rompe nessa lateralidade, ela vai dar esse movimento projetado para baixo, né, que é um movimento de uma lateralidade projetado para baixo, né, em 100%. Então, não convém você, às vezes, entrar aqui, porque a lógica, né, inclusive de um topo duplo, né, é que ele dê, né, essa movimentação aqui, digamos, se ele venha para baixo, né, por que ele pode ser o pior momento, né, para você entrar? Porque digamos que ele reverta a partir daqui, né, e aí ele tenha rompimento disso daqui, ó. Aí a lógica desse topo duplo é toda essa projeção aqui, ó, para baixo.
E aí você realmente entrou no pior momento possível, tá? Então, a lógica é você pensar assim, se a partir desse ponto teve toda essa movimentação, a partir desse ponto pode ter muita realização de lucro. Se tiver muita realização de lucro, ele já vai gerar um pullback, né? E aí talvez seja mais interessante você entrar no pullback, né, para pensar numa nova tentativa, né, de romper essa movimentação, beleza? Ponto interessante é que ele renovou levemente a máxima, né? Ele poderia ter falhado antes, como a gente viu aquela ideia lá do diário. Se ele falha aqui, ó, aqui embaixo, sem conseguir deixar esse pavio, né, falha aqui e dá uma 2BR, pronto, né? A gente já está vendo que os vendedores aqui estão dominando e que os compradores perderam a fé, né? Porque os compradores tinham que romper isso daqui. Os vendedores têm que defender, certo? Eles veem oportunidade de venda. Se os compradores não têm fé aqui para comprar preços mais altos, né, nem renovar mesmo a máxima, aí ficaria muito melhor o cenário para os vendedores do que para os compradores, tá? Porque são regiões de interesse, né? Você tem que entender essas movimentações aqui como possíveis regiões de interesse, assim como as regiões da POC, né? O preço chega nessas regiões, você tem que ver o comportamento do preço, tá? Principalmente em lateralidade. Beleza, pessoal? Então, só colocar aqui nos 5 minutos, né, para a gente comentar o Fab 4. O que é o Fab 4, né, rapidamente? O Fab 4 ele precisa de uma consolidação, né, no fechamento do dia, né, quanto mais longa, melhor. Por que quanto mais longa, melhor? Por conta daquilo que a gente falou. Lateralidades, juntando o Brooks agora com a ideia do Fab 4 do Oliver, o Brooks ele fala que o mercado ele alterna entre lateralidade e tendência. Né? Se o mercado alterna entre lateralidade e tendência, né, para ele ter uma tendência, normalmente ele precisa ter uma lateralidade. Então, às vezes, ele anda, forma uma lateralidade, aí vira uma boa tendência. Por quê? Porque gerou uma nova acumulação, tá? Nessa região. Então, é interessante você ligar os pontos. Né? Aqui ficou uma POC ó, de suporte. Por quê? Porque o preço abriu acima. Então, se ele vem de cima para baixo, essa POC aqui serviu como suporte. A 200 servindo como suporte. E aí, né, toda a estrutura do dia foi de alta. E aí o Fab 4 de compra, né, deu certo. E esse aqui a gente cantou ele na quinta-feira, né? Beleza? Então, para o vídeo de final de semana foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, né, vocês de alguma maneira aí. Aqui abre, né, de maneira já tentando fazer um alinhamento das médias, né, a consolidação você vê aqui no final do dia. Aqui outra POC, né, servindo muito bem como suporte, ó, tá? Então, deem atenção a essas regiões, tá? Cuidado com a lateralidade em cima delas, até dá para comprar, né, leve nessas regiões ali. Basta fazer backtest, né, e estudar para você perceber, né, e fazer isso dentro do cenário correto, tá? Beleza, pessoal? Então, foi isso pro dia de hoje. Bom final de semana para vocês aí, bons estudos e uma boa semana aí de trades na semana que vem. Valeu!